Oi, gente! Então, como eu prometi pra vocês, aí vai meu vídeo de perguntas e respostas. Eu gostei muito das perguntas que vocês fizeram, quero agradecer muito vocês pelas perguntas. Algumas me emocionaram muito, algumas eu tive que pensar muito pra poder responder pra vocês. E vamos lá! Então, a primeira pergunta, que inclusive a gente deu risada quando essa pessoa fez essa pergunta, a pessoa me pediu pra explicar cientificamente quanto é 1 mais 1. Eu dei risada, porque 1 mais 1 é igual a 2, né? Mas aí a pessoa me falou que existe um livro tentando explicar. Bom, obrigada pela pergunta e eu vou procurar esse livro depois pra dar uma olhada. 2. Como você imagina a sua vida daqui 10 anos, Rê? Meu estado civil, eu pretendo estar casada. Eu quero ter a minha casa própria, um carro, se Deus quiser. E profissionalmente falando, eu quero já estar formada, atuando na área civil. Terceira pergunta, pretende ter filhos? Bom, antes não era algo que eu imaginasse, né, ter filhos, assim, eu sempre pensei, não vou ter filhos. Mas isso mudou, então sim, pretendo ter filhos. 4. Quando você se forma? Se tudo der certo, em 2025, com 24 anos. Vai ter festa de aniversário? Olha, se até lá a questão da pandemia já tiver acabado, eu pretendo sim fazer alguma coisa no meu aniversário, mas não vai ser uma festa. O que eu pretendo fazer é chamar os meus amigos, né, ir num rodízio e, se eu não der certo isso, fazer alguma outra coisa com os meus amigos mais próximos e minha família. 6. Como foi sua maior decepção amorosa? Grande pergunta. Bom, poucos sabem, mas foi com um cara que eu passei anos gostando dele e ele de mim, mas a gente não sabia. E depois de um tempo a gente começou a conversar e ele me contou que ele gostava de mim, eu também falei que eu gostava dele, mas a gente resolveu não ficar juntas. E quando a gente resolveu ficar juntos, né, quando já tava dando certo pra gente ficar juntos, eu perguntei pra ele se ele ainda gostava de mim, o que ele sentia por mim, e ele falou que ele me amava. Então eu fiquei muito feliz. Só que ele falou que mesmo ele me amando, ele ia ficar com uma outra pessoa. E foi quando eu falei, né, questionei ele, se você me ama, por que você vai ficar com outra pessoa? E, enfim, aí eu falei pra ele que eu não ia mais insistir nesse assunto e cada um ia seguir seu caminho, né? Daí a gente seguiu o caminho, nós éramos melhores amigos, mas infelizmente hoje a gente tem muito pouco contato, é como se a gente fosse apenas conhecidos. Isso dói bastante, mas vida que segue, né? 7. Está solteira? Sim. 8. Já se livrou de uma amizade que te levava para o mau caminho? Já. Muitas, muitas mesmo. Mas, graças a Deus, com o tempo a gente aprende a escolher melhor as nossas amizades, né? 9. Pode levar namorados em casa? O que seus pais acham disso? Natural ou absurdo? Olha, eu moro com a minha mãe e com meu irmão, tá? Os meus pais são divorciados, mas essa questão de namorado foi sempre bem tranquilo. Eu sempre tive de liberdade pra poder conversar esse tipo de coisa com a minha mãe. E ela sempre fala pra mim, é melhor você tá fazendo alguma coisa aqui dentro de casa, onde eu posso saber o que tá acontecendo e se você precisar eu te ajudar, do que você fazer isso fora de casa e as pessoas acabarem te julgando errado e acabarem falando mal de você e você ficar constrangida por causa disso. 10. Por que nunca vai na minha casa? Literalmente é por conta da correria, né? Faculdade, trabalho, então tudo isso acaba não dando muito tempo. Mas isso vai mudar, tá? Eu prometo. Roupa baratinha ou de marca? Olha, gente, eu tenho algumas
roupas de marca, mas a maior parte das minhas roupas são baratinhas mesmo, e eu não ligo. Eu acho que a roupa, ela não tem que ser definida por marca, sabe? Eu acho que a roupa, ela é feita pra você se sentir bem usando ela, então se é confortável pra você, se você gosta da roupa, tá tudo certo. Batom nude ou vermelho? Gente, essa pergunta, eu acho que assim, depende da ocasião, né? Bastante. Se eu for sair numa festa com os meus amigos, sabe, alguma coisa de noite, dependendo do local, até dá pra você colocar um batom vermelho. Agora, eu não vou numa festa infantil, um chá de bebê, por exemplo, com batom vermelho, porque não vai combinar. 13. O que comprar? Uma passagem ou uma goiaba? Gente, meio óbvio, né? Se você tiver com fome de tarde, por exemplo, acho que a goiaba é uma ótima pedida, né? Você vai saciar um pouco da sua fome e ainda é alguma coisa saudável pra você estar comendo. Agora, se você não tá com fome e você pensa, poxa, quero visitar uma pessoa distante, poxa, compra uma passagem e vai ser feliz, né? O que te chama mais atenção em uma pessoa? Olha, logo de cara o que reparo são os olhos. Por sinal, eu quero confessar pra vocês, eu sou apaixonada por olhos verdes. Outra coisa que me chama muita atenção é o sorriso, com certeza, e o cabelo. Então, isso são coisas físicas, né? Mas assim, existem outras coisas também que me chamam a atenção nas pessoas. Por exemplo, a forma como as pessoas agem com outras pessoas, as formas como as pessoas agem comigo. Então, preste bastante atenção se a pessoa é carinhosa, se a pessoa é amorosa, se a pessoa é companheira, se a pessoa tem um plano de vida legal. Todas essas coisas influenciam muito na hora de decidir a pessoa para você estar com ela, né? 15. Gente, essa pergunta, eu confesso pra vocês que ela mexeu muito comigo. E eu tô muito nervosa por causa dessa pergunta. Até agora, eu não caiu a ficha assim de que a pessoa me fez essa pergunta. E então vamos lá. Quer namorar comigo? Bom, eu não vou dizer nem que sim e nem que não. Porque a gente tá se conhecendo, né? Você é uma pessoa muito bacana. Tenho adorado conversar com você, sabe? Você é super divertido. Você é muito fofo. A gente tem muitas coisas em comum. Mas faz pouco tempo que a gente se conhece, então acho que pra tomar uma atitude dessa, a gente tem que se conhecer melhor e pensar se realmente é o que a gente quer, até a gente encontrar o momento ideal, né, adequado, para que a gente tome esse passo. Mas a resposta certa mesmo é deixar o tempo dizer o que vai acontecer. Então é isso. Qual a sua opinião sobre castidade? Bom, a castidade, ela nada mais é do que você se entregar de corpo e de alma para Deus, né? Então, é um voto que você faz, né? Mas não é uma coisa que você possa fazer de uma hora para outra. Não é tipo, hoje você acordou e falou, não, eu vou fazer um voto de castidade. Não é assim, né? O voto de castidade, ele tem que ser sentido, né? Você tem que sentir o chamado de Deus para fazer um voto de castidade e pensar bastante, né? Refletir bastante e se entregar somente se for alguma coisa de coração, sabe? Você vai ter que se entregar inteiramente. E eu acho que é uma coisa muito bonita mesmo. Acho que as pessoas que se dedicam, as pessoas que são freiras, os padres, eu acho que essas pessoas têm um papel muito importante, muito bonito na sociedade. Como você fez para conseguir o seu intercâmbio? Olha, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, né? Só que eu já tinha pesquisado, sabia que era uma coisa cara, então eu meio que deixei de lado por um tempo, sabe? Pensei, acho que não vai dar certo. Por questão financeira mesmo, sabe? Mas
de Deus, né? É um grande amigo. Em um sábado, que eu tava na catequese, na cidade onde que eu morava, ele chegou em mim e me perguntou: Renata, você já pensou em fazer intercâmbio? E aí, eu bem emocionada, falei, já sim, né? E a partir daí, essa pessoa, então, que é um grande amigo tanto meu quanto da minha mãe, na época ele era presidente do Rotary, ele já foi conversar com a minha mãe e explicar certinho como que funcionaria. Como foi desde que você chegou lá? E quando voltou? Como foi? Gente, eu cheguei lá e eu não acreditava que realmente estava acontecendo. Sério, não caía a ficha. Eu fiquei muito insegura. No começo eu me senti um pouco perdida, sabe? Eu senti que talvez eu fosse travar demais, que eu não fosse conseguir. Eu era muito apegada emocionalmente à minha família. Então, por essas razões, eu achei que seria muito difícil. Mas não foi. Foi muito bom. Com o tempo eu comecei a aprender muito. É, já tava mais solta, sabe? Então eu já conversava melhor com as pessoas. Então, acho que é isso. E quando eu voltei, gente, o que eu faço pra vocês, quando eu voltei foi bem difícil. Eu acho que foi mais difícil voltar do que chegando lá, sabe? Porque quando eu voltei, metade das coisas que eu falava eram sem sentido no nosso idioma. E além disso, quando eu voltei, eu tinha perdido a noção de preço das coisas. Então, pra mim, ir no mercado era uma coisa muito difícil. Quando eu falava, metade das frases, eu falava alguma coisa em espanhol e as pessoas não entendiam nada. E eu ficava, tipo, sem saber, sabe? Como explicar para as pessoas o que era. E eu também não lembrava muitas coisas da língua. Confesso para vocês que foi bem difícil o meu retorno. E que eu chorei muito quando eu voltei, muito mesmo. Porque agora eu não sei quando vai ser